quando eu passo no fim, que tem tipo um caixa lá, a mulher me dá um saco de tomate, assim, desse tamanho. Mas só, tem isso também pra vocês podem levar. Aí eu olho assim. Aí eu falo, ela diz, Messi. Aí eu, caramba, como é que eu vou levar isso? De ônibus. De ônibus. E assim, cara, quando eu lembro hoje, o que foi aquele dia, cara, eu não sei nem o que eu digo. Don't you worry any longer. You look ugly when you frown, and I don't want that shit around. Didn't know, I never told you. It's all big fake smiles in California. Yeah. If you say you all good, even when your heart hurt, California poking out your posture. No, you looking real good. Oh, you don't feel good. Your pain be looking better when it's swallowed. Cause no one's trying to funk with that frown up at the function. We all just trying to boogie till tomorrow. So get it bottled up, babe. Self-pity is ugly and no one pulling with their sorrow. Pucker up, buttercup. No one's trying to hear you talk cause it sucks. Hearing you whine all the time about your life. No meu caso, eu digo que eu vou perdendo as línguas que eu... pela ordem das línguas que eu aprendi. Então, a mais recente, ela é a primeira que desaparece. Depois a terceira, depois a segunda, depois eu vou estar falando só um português. E assim, eu chego em casa falando Gustavo, se eu já estiver no nível de exaustão máximo, nem o português eu estou falando corretamente. Sai bem mais ou menos, sai aquele eu português falo, a nível pré-escolar, só pra... Eu falo, ele fala assim, não entendi o que você disse. Eu nem entendi o que eu falei também. Em português. Não, mas é isso que acontece. Quando você começa a colocar um novo idioma na cabeça, dá um nó. é horrível. Cansa. Porque Cansa, você faz um cansativo. Muito esforço. Pra montar a frase, pra fazer o sotaque, pra entender o que você tá dizendo. É isso, a barreira, né? Eu vim com o português e o inglês, só que eu aprendi o francês na universidade e eu trabalhava com muitos colombianos. Então, de tanto escutar, eu fiquei interessada. Falei assim, sabe uma coisa, eu não vou pegar um livro e vou estudar em espanhol. Mas eu vou aproveitar que eu tô aqui no meio, porque quando a gente tá no meio, a gente aprende muito mais rápido. E aí eu comecei a praticar meu espanhol, pedi pros outros, olha, se tiver errado alguma coisa, me avisa. E aí, hoje em dia, eu já falo espanhol também. Então, o Felipe passou correndo. Então, é até estranho para os Quebec, para as pessoas daqui, quando eu falo assim, eu aprendi o francês e o espanhol aqui. Aí você fala assim, como assim você aprendeu espanhol aqui? Eu falei que eu estava inserida numa comunidade latina É a prática. de hispanofônicos, e aí eu fui aprendendo e Mas me perguntaram isso, mas você aprendeu espanhol onde? Eu falei, aqui. Mas você não aprendeu no Brasil? Eu falei, não. Aprendi aqui, porque eu imigrei junto com os colombianos. Entendeu? Não, filho, você vai derrubar. Eu aprendi o espanhol aqui com eles. Nossa, que loucura, como assim? A gente tá aqui e não aprendeu ainda? Eu falei, pois é uma questão de oportunidade. Felipe, sai daí. Não é nem uma questão de oportunidade, é uma questão de, tipo, se interessar por aquilo. Então, nós temos, eu também, sabe o que eu falei pro Oscar, pro pai da Camila hoje? Cara, quando eu cheguei, eles queriam falar em português. Eu falei, não quero falar português, eu quero falar espanhol com você. Mas por quê? Eu falei, cara, quem tá ganhando sou eu. Exatamente. Vocês querem aprender o português, eu posso ensinar, posso falar com vocês, mas tipo assim, fala o máximo que vocês podem comigo de espanhol. Sim. Mas e hoje, como é que tá? Recentemente você se formou, teve êxito no seu, como que chama? Na tua tese. Isso. O que vai acontecer é complicado. Essa é uma boa pergunta. Porque assim, como a gente começou, a gente vai numa subida de esperança. A gente vai tendo a esperança, não, vou fazer isso aqui. E de frustrações. Pau pra toda obra pra conseguir fazer as coisas, porque a gente sabe que no futuro vai ser bom, vou conseguir um emprego, e é isso, é aquilo, outro. A gente nunca foi iludido com um Canadá maravilhoso, nem também com aqui é uma... Não, a gente sabia que todo lugar tem prós e contras. Só que aí, quando eu fui chegando na metade, mas eu acho que até um pouco antes do meu terceiro ano de doutorado, as coisas aqui começaram a piorar. Porque a quantidade de imigrantes para as áreas anglófonas da tela tá gigantesca.
gente... Saturada, quem diga-se, eu posso dizer dessa forma, Sim. tá saturada. Quem tá acompanhando aí as notícias de imigração, tá uma loucura aqui agora, porque tinha muita fraude, tinha muita gente que vinha pra... Fraudava documento, pra que não vinha pra conseguir. estudar, que vinha Exato. pra ficar só, mas não pra estudar, então largava o college. E aí também teve um tempo que muita gente veio, tipo, principalmente pessoas que não têm a facilidade de migrar para os Estados Unidos, elas acabam vindo para cá, então acaba saturando aqui. Isso. E aí o mercado de trabalho foi ficando impossível. Sim. O que eu achei que seria mais fácil, porque assim, eu pensei, como eu tô no Quebec e eu já falo francês, aqui não vai ter tanta gente, não existem tantos indianos e chineses no Quebec que sabem falar francês e vão trabalhar aqui. Geralmente eles estão em Ontário porque eles vão falar inglês. Em regiões mais anglófonas. Exato. Só que aí, hoje, aparece uma vaga de emprego, com 24 horas ela tem 100 inscritos. Nossa. E não é tipo assim, claro, não tô diminuindo, aumentando nenhuma situação, mas assim, pessoas formadas em engenharia química, com pós-graduação, etc, que falam inglês, que falam francês. Então o negócio foi ficando assim, Tá bem complicado. difícil. E aí quando eu tava entrando no meu terceiro ano, o que eu fui percebendo? Que muitas das pessoas que vinham fazer doutorado também no mesmo lugar que eu, não estavam conseguindo emprego após. Ou as pessoas entravam para fazer um pós-doc, às vezes por opção, às vezes não queria fazer mais, enfim, tô aí de novo. Sim. E pra ficar aqui, né? E pra ficar aqui pelo documento. Pelo documento, às vezes tem família, enfim, filhos e tal. Exato. Ou pessoas que terminaram voltando para os seus países de origem, que foi o que terminou acontecendo. Foram vários. Então, assim... Vários amigos particulares de vocês, Sim. né? Exato. Você estudou junto, não Do foi? último Sim. ano, do meu último Que a gente ano, eu se acho encontrava que sempre e tal. só um iraniano, um amigo meu, das pessoas que se formaram no último ano, que ele conseguiu um emprego em Montreal e ficou. Todos os outros que foram se formando foram indo embora porque não tinha oportunidade. E aí, volta a nossa ideia, assim, a gente não veio aqui só pelo documento, a gente veio aqui por qualidade de vida, pra ter emprego, pra conseguir ter poder de compra, comprar casa, etc. Enfim, juntar uma grana pra viver. E aí decidir se a gente vai ficar um pouco mais, se a gente quer voltar pro Brasil e etc. E a gente foi vendo que não tava mais valendo a pena a certo ponto. É isso. E você vê o preço de casa aqui, tá muito caro. Eu sei que é muito particular, como eu disse, cada um tem a sua história, vai ter a sua própria experiência. Isso não é uma regra geral, essa é a nossa experiência, a nossa vivência até então. Exato. E tá tendo esse sentimento anti-imigração agora, eles estão mudando, estão dificultando, na verdade, né? Então, assim, continua muito incerto. Pra mim, o saldo é 100% positivo, porque está sendo uma experiência muito boa. Você, sabe, largar a tua família para trás e ter que trabalhar em outro idioma e aprender o idioma depois de trabalhar e tudo, assim. A gente casou e veio pra cá, a gente, né? Casou em janeiro de 21. E a gente chegou aqui em abril. Chegou aqui em abril. Estão em lua de mel ainda. A gente tava 13, a gente já tava 10 anos 10 juntos anos quando a gente juntos, casou, agora completou 13. Mas assim... Mas agora você tá trabalhando em outro lugar. Sim. Isso. A Thalita também tá trabalhando, não tá ainda Na área. Mas tá. Mesmo também. formada aqui, mesmo tendo feito doutorado, ter sido aprovada a tese, etc. Sim. Ela ainda não tá na área dela, Isso. mas tá dando para respirar um pouco mais, né? Do que aquele sufoco, aquele desespero que vocês passaram no Anteriormente. início. Sim, com certeza. Não, assim, o que eu quero dizer da esperança ter diminuído, ela diminuiu, mas ela ainda existe. Isso não quer dizer que a gente vai voltar pro Brasil agora, que a gente desistiu de ficar um pouco mais e tentar fazer a vida aqui. Mas só que a situação tá bem mais difícil do que o que é mostrado, do que o que é vista em relação... Porque como você mesmo falou, eu tenho um diploma daqui, eu sou doutora em engenharia, eu falo francês, eu falo inglês. Tá como se você dissesse, pronto, fiz, terminei, cheguei na linha de chegada. Exato. Tá. E agora? E aí? Cadê agora? Tá. Tipo, ponto, isso. tá. O que é que E falta? aí, meu Mas amigo? assim, parece que meio que nunca vem. Assim, claro que não é isso. E você tá qualificando e tal, não é tempo perdido. Mas assim, é como eu digo, chega uma hora que você meio que vai cansando assim também, porque a gente tá aqui, vai fazer 4 anos. E sempre nessa.
era o objetivo. Então, na hora que a gente chega, não é que a gente achou que no outro dia ia ter 15 mil empresas. Não, mas são 4 anos. Exatamente. Isso, são 4 anos e assim, a gente pensa, pô, mas vai ser um diploma daqui, uma coisa, né, bem qualificada e tal. Então acho que tem um pouco dessa frustração também, eu acho, sabe? Agora que... Aí também, como eu disse, o governo está dificultando a imigração, aí está fechando alguns programas, suspendendo outros, não sei o quê. Então assim, você vai cansando, sabe? Por exemplo, esse negócio eles saíram cortando todo mundo a nível federal por conta de algumas pessoas que estavam burlando o sistema. Muitas, né? Eles estão fazendo isso meio que sem critério agora. Né? Exato. Eles liberaram sem critério e estão cortando sem critério. Porque a gente já está aqui, né? Então eu acho que deveria ter tido uma... Não, vamos olhar, vamos ter particularidades ali para esse caso ou para aquele caso. Porque você não pode botar a mesma regra para todo mundo. Mas é política, enfim, eleição e tudo. Sim, a gente, como imigrante temporário, a gente não tem direito a nada. É uma vida de instabilidade. É uma vida de instabilidade, isso é que é o pior. E ainda tem um ponto importante que a gente não falou desde o início, que eu, como estudante internacional, não tenho direito à saúde pública. Mesmo que Gustavo seja trabalhador, porque ele é ligado a mim, ele também não tem direito. Então é seguro privado. É seguro privado. E você paga muito imposto. E é caríssimo. Você paga muito imposto. Todos nós que trabalhamos aqui, no consumo e na renda. Mas ainda assim, é isso. Então, eu acho que tem um pouco de frustração nesse sentido, mas assim, falando em termos gerais, a experiência foi assim, ótima e está sendo. Ainda que eu volte ao Brasil amanhã, Prospecção, ideias para amanhã. O que vocês pensam? Só fazendo um apanhado, a gente chegou aqui com 2 malas de roupa. Hoje em dia a gente tem o carro, a gente tem o apartamento todo mobiliado. Sim. Bom, eu tenho meu diploma, a gente tem as línguas. Eu tô trabalhando agora. Que eu acho que isso é o mais importante. Isso. É o que a gente veio buscar. Vocês podem ter o carro, igual a gente aqui. A gente pode ter o carro, o meu cargo na empresa, eu posso ter minha casa mobiliada, mas algo que eu sei que ninguém vai me tirar é o idioma. É o Isso. francês, o espanhol, o inglês, que de vez em quando eu dou uma praticada. Por mais que eu tenha estudado no Brasil, eu não pratiquei aqui, mas de vez em quando eu tenho a oportunidade de praticar. Então eu arrisco uma frase ou outra, isso me faz bem, me deixa... Poxa, consegui falar. Ele dá uma pequena conversinha ali em inglês, sim. Isso me faz muito bem. Isso Ninguém me tira. E realmente isso é muito essa bom. ideia. Por isso que eu falo que a gente não se arrepende hora nenhuma. Sim. E a prospecção agora para o futuro é que eu consiga um emprego na área, que é o que a gente queria desde o início, né? A nossa ideia inicial. E, enfim, como eu acabei de me formar, eu me formei... Donc, après la délibération des membres du jury, donc j'ai l'honneur d'annoncer à Mme Costa qu'elle a réussi avec succès la défense de son doctorat, avec une mention très bien. Donc, félicitations, donc, vous va avoir l'honneur de décerner le grade de doctorat en génie chimique à la prochaine collation des grades au mois de septembre. Félicitations. Eu defendi meu doutorado em outubro, e aí eu peguei minha carta de graduação em novembro. Então, dezembro não tem tanta vaga aberta. Não. Fim de ano. Então, fim de ano eles dão uma tirada do pé. Então, a prospecção agora é que no início do ano que vem eu vou começar a procurar emprego como engenheira. Enquanto isso, eu fico no meu emprego de estudante, que eu tô agora. E... Não é meu emprego de estudante, meu emprego fora da área, desculpa. E aí, no ano que vem, eu vou procurar emprego como engenheira e aí a gente vai ver o que é que vai acontecer. Então, ou seja, a história não termina ainda. É só uma pequena parte, porque eu realmente, não só porque eu sou amigo do Gustavo e da Thalita, mas eu admiro muito a história deles. Tem muitos outros pontos que a gente ouviu em conversa que a gente teve. Eu falei, caramba, eu não sei se eu teria a força e a garra que eles tiveram. Então me admira muito, é por isso que
uma vez, até a Thalita falou, olha, o dia que você quiser gravar, isso faz mais de um ano que você falou isso. Falou, nossa, o dia que você quiser gravar. E aí passou, a gente parou com os vídeos, etc. A gente voltou. Ela mandou, eu falei, assisti o teu vídeo que você voltou, agora bora gravar. Aí a gente passou o Natal aqui em casa, eu falei, não, vocês não vão. A gente vai embora. Começou a colocar casaco. Eu falei, não, vocês não vão. Comecei a organizar aqui. Vamos contar um pouco da história de vocês. Mas podia ter gravado ontem que não sei o que. Eu falei, não, Thalita, é assim, ó, é sem avisar. Então não termina a história ainda. A gente só tá contando uma parte da história do Gustavo e da Thalita, pra vocês entenderem que não é um mamãozinho com açúcar. E aí, não é um moranguinho. E voltando à questão do tomate, que ele passou direto e... Pra quem ficou até o final vai ouvir a história do tomate. Se você saiu antes, você perdeu. Então é que eu lembrei agora, porque a gente pegou comida comecei banco alimentar, né? Banco alimentar. A gente também, no começo, a gente... Vocês pegaram também? É muito comum aqui. As pessoas pegam, normalmente são os supermercados que doam e tal. Inicialmente. Sim, inicialmente. Aí você faz um cadastro lá, se tiver uma renda X, até uma renda X, você pode ir. Mas o problema é, como a gente falou, a gente não tinha carro. E Thalita tem que ir pra faculdade, todo dia. Agora deu um regresso de 4 anos na história. Agora voltou no começo, né? Estamos em 2021. Em maio de 2021. Maio de 2021. Então não tinha carro, Thalita ia todo dia pro laboratório. Eu disse, vou ter que ir lá, né? Francês 0, porque a gente acabou de chegar. Aí fiz o cadastro lá com a mulher, acho que eu falei inglês com ela, nem lembro, ou espanhol, alguma coisa. Tentei, eu não falo espanhol, mas enfim, perto do português a gente consegue entender às vezes, né? Fiz o cadastro e tal e foi. Mas era muita coisa. Eles realmente, assim, eles dão aqui muita coisa. Você pega um carrinho como no supermercado e vai, tem umas como é que se chama? Uns corredorzinhos aqui, e você vai com o seu carrinho e tal, você pode pegar até uma quantidade X, mas era muita coisa. Aí eu comecei a olhar, falei, rapaz, como é que eu vou levar isso? Tô pegando. Pra pegar eu não vou pagar nada, mas beleza, como é que eu faço pra levar? E ele deixava, você poderia pagar uma quantidade de alimentos de acordo com a sua renda. Como na época só tinha bolsa, então pra gente, acho que pra eles era o a vida nível máximo do que você era a extrema pobreza do Então você podia pegar muita coisa. Então era muita coisa que ele podia Aí eu pegar. cheguei lá empolgado com o meu carrinho e, cara, eita, isso, molho disso, não sei o que, pararam e comecei a botar. Aí depois eu disse, como é que eu vou levar isso? Porque eu vou ter que voltar de ônibus. Aí eu disse, caramba, complicou. Mas eu não ia deixar de levar a comida que a gente tava precisando, e enfim, era comida lá que a gente tava andando. Aí eu tinha 2 sacolas na mochila, eu tinha ido com a mochila e 2 sacolas na mochila. A gente não tinha casaco grande ainda. Nem tinha casaco grande, e também era primavera já, né? Ali no final do... Só que tava frio era o ainda. começo de maio, mas você tem que imaginar uma temperatura de 11, 12 graus para uma pessoa que saiu do Nordeste. Isso. E que Então, chegou agora aqui. Campina Grande. Pra gente era muito na frio sombra na é época 30 já. normalmente. Então, aí foi isso. Então eu comecei a passar, cara, como eu vou levar isso? E aí no fim, eu já sabia assim, não vai ter como eu vou levar isso, eu não sei o que eu vou fazer. Quando eu passo no fim, que tem tipo um caixa lá, a mulher me dá um saco de tomate, assim, desse tamanho. Mas só, tem isso também pra vocês podem levar. Aí eu olhei assim. Ela me falava, ela disse, Messi. Aí eu, caramba, como é que eu vou levar isso? De ônibus. De ônibus. E assim, cara, quando eu lembro hoje o que foi aquele dia, cara, eu não sei nem o que eu diga, porque eu saí de lá, o ponto 11 era longe. Eu coloquei tudo que cabia na bolsa, a bolsa ficou super pesada, aberta, com as tomates saindo quase assim, caindo no chão. E as sacolas, cara, tava muito pesado. Porque tinha uns molhos de tomate, as coisas de vidro, assim, conserva, que era muito pesado. É porque as coisas aqui, elas são grandes. Elas são em grandes quantidades. Aí era tipo um pote assim desse. Um pote de azeitona, um molho de tomate é grande, um pacote de batata é imenso. É um negócio que é pesado. Então eu saí assim, carregando aquelas sacolas, tava frio. A mochila estava pesadíssima. E agora nessa hora eu pensei, juro a você, nessa hora eu disse, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? Nessa hora eu disse, porque assim, o ponto era longe, eu tinha que caminhar. Ali na universidade, eu não tinha a quem recorrer. Eu tinha acabado de chegar. Vocês não conheciam ninguém. Não conhecia ninguém. Então assim, tava muito pesado e eu tinha que pegar o ônibus ainda e eu parava pra olhar no celular. Teve uma hora
que eu parei assim, eu botei as sacolas e me sentei assim na calçada e fiquei lá quando não aguentava mais andar. Não aguentava. E eu tava com casaco, então aquele calor, mais frio lá fora, né? Porque lá fora que eu digo, onde eu tava no meio da rua, então assim, cara, naquele momento assim, eu parei, eu sentei, coloquei minhas sacolas aqui, eu disse, caraca, eu acho que isso aqui não vai dar pra mim não. Eu não vou aguentar, eu só tenho Thalita. Digo que se tiver que fazer isso mais vezes, a gente de ônibus, eu não tenho condição de ir. Porque assim, era surreal o peso, o frio, a distância pro ponto de ônibus. E eu não sabia como é que eu vou levar isso. Quando a mulher botou o saco de tomate, assim, ela disse, leva isso também. Eu, obrigado, mas assim, eu digo, como é que eu vou levar isso? Como é que eu vou levar? E aí a mochila foi aberta, cara, e eu com a sacola aqui pesada. E o ônibus longe, assim, aí nesse dia eu digo, cara, eu acho que... Eu disse, Thalita, eu digo, ó, se a gente precisar... Eu acho que a gente só pegou 2 vezes no fim das contas. Foi. 2 vezes. Depois tu começou a trabalhar na faxina, Foi. as coisas melhoraram. Aí melhorou um pouco, eu disse, pronto, Thalita, isso eu não vou. Porque se eu tivesse carro, eu iria numa boa, tranquilo. Porque você pega comida de qualidade, boa, tá? Mas o problema é assim, você ir de ônibus, pra você voltar com aquilo tudo, aquele horror de comida que eles dão, e você em sacola, catando e frio lá fora, então assim... Ali foi uma prova, assim, acho que... E eu acho que, assim, nesses minutos de vídeo, que eu já não sei quanto alguns vai, muitos, né? alguns muitos, a gente tentou resumir o que a gente passou, o que passamos nesses 4 anos aqui, mas mesmo assim, mesmo não sendo as 1000 maravilhas que é mostrado nos Instagrams das pessoas, a gente também não contou tudo das piores coisas que a gente passou aqui. A gente tentou dar um resumo de 4 anos em sei lá, 20 pouquíssimo minutos. tempo, porque as coisas que a gente já passou, assim, foram um carrossel. A história da gente nesses 4 anos aqui, pra mim, hoje, quando eu olho pra trás e vejo tudo, é uma história de muita perseverança. Então, a gente tinha um objetivo, o objetivo era terminar este doutorado. Então, a gente também colocou uma meta pra nós mesmos quando a gente chegou. Não uma meta, mas a gente conversou, a gente sentou e falou o seguinte. A gente chegou com dinheiro pra um mês, com as 2 malinhas de roupa. A gente falou assim, e a gente não tinha dinheiro guardado no Brasil pra pedir socorro ao banco. Então a gente falou o seguinte, se chegar algum momento que a gente não conseguir se sustentar aqui com o dinheiro que a gente ganha aqui, a gente vai embora. A gente não vai pedir a ninguém. Eu não vou ficar pedindo a meu não pai, vai pedir a minha família. mãe, A gente não tem família rica, a gente não ia fazer com que eles se dispusessem a tirar da renda deles pra ajudar a gente. E não acho nem questão de ser rico, mas eu pensava, pelo menos assim, de cara, a decisão do vídeo foi minha, então se não deu certo, o problema é meu. O problema é meu. Uma coisa é, sei lá, eu ligar pro meu pai, ó, tô voltando, me deu o dinheiro da passagem, mas é outra história. Mas assim, eu ficava pensando, como é que eu inventei, entre aspas, isso, e eu vou ficar ele vai me sustentar aqui e tal, então na minha cabeça nunca fez sentido. É por isso que a gente chegou a essa conclusão. Se a gente não conseguir se sustentar aqui pelos nossos próprios meios, a gente volta. Porque a gente não vai ficar sendo sustentado por ninguém. E eu acho que isso é um testemunho meu, particular, mas eu acho que Deus se mostrou presente em vários momentos. Quando a coisa estava ficando ruim e a gente falava assim, pronto, agora não vai mais dar. Acontecia uma coisa assim, que do nada, que a gente não esperava, que aquilo ia ajudar a gente. E não, agora a gente vai ficar mais um pouco. E aí aparecia. Então, tipo assim, eu sempre pedi direcionamento. Falei, Deus, se eu tiver que ficar aqui, é tu que vai me guiar. Foi tu que me trouxe até aqui. Sim. E aí apareciam coisas que eram assim, surreais. Surreais, assim, milagres, assim, que apareciam e tipo, não, agora era como se Deus dissesse assim, vocês vão ficar aqui porque eu tô estendendo a mão e isso aqui vai manter vocês mais um pouco. E a gente ficava mais um pouco. E acontecia alguma coisa, a gente falava, vai, pronto, acho que agora é a hora da gente voltar. E é gostoso provar disso, né? E é gostoso. E era assim, Sim. inquestionável. E são coisas assim, surreais, assim. Durante todos os anos e várias vezes. Nesse mesmo ano agora do fim do doutorado que a gente tava, e aí o que é que a gente vai fazer? Você vai acabar, visto pra vencer, o governo mudando as regras, complicando. E aí de repente, os 2 trabalhando agora, não na minha área, mas eu tô trabalhando. Você tá trabalhando de casa, que a gente também, antes, Valcu, né, eu ia e vinha todo dia,
Agora eu trabalho de casa, então também já... É umas coisas que se encaixam assim, Isso. que eu falei, como é que eu vou trabalhar? A gente só tem um carro. Mas aí do nada, Gustavo troca de emprego, agora o emprego dele é em casa, o carro sobra pra mim, eu posso trabalhar. Entende? E Então, as coisas se tipo, encaixam, E assim. mesmo que se ele precisa do carro para fazer um presencial, alguma coisa, você trabalha perto, Exato. ele pode te levar, etc. Exatamente. Exato, então, tipo assim, várias vezes a gente, ok, mas aí não, vocês vão ficar aqui. Porque vai acontecer isso, tipo, era assim, coisas apareciam, era sobrenatural. Então, a gente teve muita perseverança para chegar até aqui, mas com certeza, acho que as orações dos nossos pais lá no Brasil, que não sabem de um terço do que a gente passou aqui, eu até comentei com o Gustavo essa semana que a gente não conta quando a gente passa por um perrengue, a gente fica meio que calado. E aí quando eu ia no Brasil em dezembro, chegava, mãe, começava apurado do ano todo, porque aí depois que já passou e já se resolveu, eu falava, e ela ficava assim, você devia ter conversado, Não, você mas já devia tá ter de me boa, dito. já resolvi, tá? Só Só que pra te contar, só pra É, deixar. eu não ia falar, tipo, preocupar a pessoa, se a pessoa não Isso. pode me ajudar, deixar a pessoa preocupada, só deixar a pessoa preocupada se ela não pode fazer isso. Então, tipo assim, nós nos unimos aqui, eu e o Gustavo, e é um pelo outro, e fechamos nossas mãos e fomos até chegarmos onde chegamos. Eu também tava tranquilo, assim, porque... Vem cá, Vem participação aqui, especial, bebê. vem cá. Mas um catado, assim, de como vocês começaram e como tá hoje, valeu a pena? Sim, Tem valido? sim, Foi fácil? não. Tem Nem sido? foi, nem está sendo. Pronto, Eu acho que nem será. eu acho que é essa consciência que a gente tem quando a gente fala de imigração. Não é fácil, não é um morango, não é tranquilo, não é a vida de blogueirinhos que dizem por aí, porém, vale a pena. Eu falo que eu faria Sim. tudo de novo. Sim, é uma experiência. Tudo de novo. Sim, é uma Eu experiência. falo, Thalita, ainda que a gente volte, pode acontecer da gente voltar. E eu volto tranquilo. Grato e satisfeito. Exatamente. É mais ou menos isso. Porque foi uma experiência que eu passei, que a eu gente tá também penso passando. Se deve voltar por alguma coisa, razões da vida ou... E o que todo mundo tem que entender é que isso é um clichê, mas que é verdade. Que a vida é feita de altos e baixos. Então, às vezes, as pessoas acham que, não, daqui vai ser só subida. Mas, por exemplo, esse ano pra gente, 2024, foi o pior ano entre todos. De todas as coisas que a gente passou. Então a gente começou, tipo assim, foi muito difícil o começo, a gente foi melhorando, Mas 2023. você acha que você não vai ter mais tantas baixas, aí você tem também. Chegou em 2024, foi pior do que 2021. Aquilo que tá ruim pode piorar. É isso. Mas a gente tem a esperança de que 2025 vai ser muito melhor do que todos os anos que a gente já passou aqui. E aí você tem que alimentar e regar essa esperança, porque Sim. senão... Sim, porque também a gente começa a agir no negativismo e pensamento que não vai dar Você certo, não etc. sai nem já pra começa. trabalhar nesse frio lá Exatamente. fora. É um pouco isso. Cara, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu imagino que a gente passou de 40 minutos de vídeo. Eu acho que a gente passou de 40 minutos de vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em 2, porque merece. Porque, cara, o tempo que... Para. Vocês não estão vendo, mas ele tá ali atrás ameaçando desligar a câmera. Eu acho que a gente passou de 40 minutos, eu vou fazer 2, porque merece, que a gente demorou pra fazer esse vídeo. E que história. Que história. Como eu disse, ainda não terminou, porque Está sendo escrita. ela está sendo escrita. Se você tem alguma oferta de emprego para um engenheiro químico no Quebec, no Quebec não, no Canadá, me contrata. Não precisa No ser no mundo, no Quebec, mundo. Não precisa ser no Quebec. tá? Jovens, tá? Primeiramente eu quero agradecer vocês pelo tempo, pela disposição de dividir a história de vocês, não só comigo, mas com todo mundo que acompanha a gente, que graças a Deus é muita gente. Muita gente tem visto o vídeo. Aí às vezes a pessoa tá planejando, né? Pensa em vir. Ajuda. Sim, Eu já sim. ouvi muitos relatos de pessoas que falam, Alan, seus vídeos, por mais simples que sejam, nos ajudou. Porque a gente pode viver uma vida toda para 1 milhão de pessoas. Mas se 1 milhão de pessoas a gente conseguir ajudar uma, a gente já cumpriu aquilo Exatamente. que a gente veio fazer aqui. Exatamente.
E hoje em dia, se eu tivesse, assim, com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu pudesse voltar no tempo e dizer para uma pessoa que está chegando hoje, eu teria uma lista de coisas. Olha, você deve fazer isso, isso. Não só que, foi um erro meu não ter feito, não. Porque as coisas mudaram e como eu tô aqui, eu tô vendo. E como eu estava dentro da universidade, eu acompanhei várias pessoas que foram entrando depois que eu entrei. Então, hoje em dia, eu já sei o caminho das pedras para você sair um pouco menos machucado. Você não está mais doutora só na sua matéria, você está doutora na arte da imigração e do doutorado. Exato. É mais ou menos isso. Na arte do visto de estudante, eu estou assim... É isso. Exato. Cara, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido bem, espero que vocês tenham guardado bem essas palavras, porque não são palavras de qualquer um. Lembrando que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo. Gustavo, um advogado, a Thalita, uma engenheira química, ambos formados e decidiram viver, acho que a maior loucura da vida de vocês. De longe. Então, é isso, jovens. Espero que em breve a gente venha com novidades em outro vídeo já com a Thalita na área dela. Olha aí. Eu acredito. Tá? Tchau, jovens. Fiquem com Deus. Até a próxima.